Boa noite a todos e todas. Estamos de volta. Peço desculpas pelos problemas técnicos, né? Então, mais uma vez, bem-vindo, Vinícius, a esta webinar, né? Da qual nós iremos falar sobre impressões 3D, né? Então, nós iremos ter um papo bastante tranquilo, descontraído, né? Então, nós vamos falar de impressão 3D e como é que surgiu a Nunes, né? Nunes 3D. Então, sem muitas delongas, Vinícius, para que o pessoal que já esperou não nos deixe, né? Eu abro espaço para que você faça as suas considerações, fale um pouco a seu respeito e os projetos da qual você está atuando, tá? Depois eu farei algumas perguntas específicas em relação à questão da impressão 3D, ok? Agora é com você. Tá bem. Bom, eu me chamo Vinícius Nunes, sou aluno da UEPB, do Campus 7. Ingressei no ramo de impressão 3D há quase 2 anos e meio, onde o principal propósito da gente era fazer a produção de materiais de baixo custo para os laboratórios da universidade e conseguir demonstrar de uma forma prática para todas as pessoas e alunos como é que funciona o sistema de impressão 3D também aplicado à física, certo? Estou no 7º período da licenciatura e como ainda não tive a oportunidade de contrato na minha área, eu também tenho o meu canal no YouTube, que é o Exatas Expert, onde eu estou gravando aulas e também alguns podcasts direcionados para melhores estudos das pessoas e dos alunos e também explicar ao pessoal de uma forma bem prática o que é a física, tá bem? Agradeço também o convite do professor Francisco, que é meu professor de computação e também eu posso dizer que é um grande amigo meu. E se Deus quiser, a gente vai ter muitos projetos juntos ainda, tá bem? Beleza, Vinícius, obrigado. Eu acredito que agora eu já conferi, o áudio agora não tem problema. Seu áudio estava bacana, tá? Veja que em algum momento eu sairei de cena para trazer o destaque para você, porque depois você pode pegar esses vídeos e utilizar, né? Cortar alguma coisa para postar lá no seu canal, alguma coisa. Pessoal, a propósito, se inscrevam no canal do Vinícius, tá? Ele sempre está postando conteúdo, resolução de lista de exercícios da área de matemática e física. Então, essa é uma oportunidade para você que está aí nos assistindo, né? Que busca um material de excelência na área de exatas. Então, o Vinícius vem sempre fazendo essa divulgação de material, como ele bem falou, é algo para ajudar as pessoas. Então, Vinícius, a partir daí, a partir dessa discussão, a partir do momento, a partir da sua participação no projeto, como é que surgiu a Nunes 3D, rapaz? Que eu vi que você criou uma empresa, né? Então, fala aí para o público como foi que surgiu e por que foi, né? De certo modo. Bom, pessoal, com o trabalho da gente na universidade de impressão 3D, a gente começou a ter um grande destaque dentro da universidade e também naquela região da Paraíba, onde eu, professor Jonas e professor Rodrigo, e com o auxílio de mais 3 alunos que iniciaram a partir do primeiro período, onde a gente está tentando adicionar pessoas no projeto assim que entram na universidade, para tanto se incentivarem no curso, mas também para eles perceberem como é que funciona a ciência e tecnologia também aplicada ao ramo da física, que é a Aline, Igor e Júlio, que são grandes alunos também, muitos estudiosos, e que eu admiro muito também a dedicação deles no projeto. Aí a gente incrementou esse projeto e denominou ele como sendo o Protolab 3D. Só que esse Protolab 3D demorou cerca de 1 ano e meio, onde a gente fez 3 apresentações em cada início de período para os alunos, de aplicações das impressoras 3D e CNC dentro da universidade, com a produção de alguns experimentos simples e de baixo custo. E a partir daí, com o destaque da gente, a gente recebeu uma proposta da NUTS no início de 2020, onde passamos cerca de 1 semana na UEPB produzindo 2 máquinas de impressora 3D para auxiliar na produção dos protetores faciais, que foi no início realmente do Covid-19.
Como a gente estava sem aula, a gente utilizou a universidade durante uma semana para tanto melhorar as impressoras, como para melhorar essa parte da produção, onde a gente foi analisar o arquivo que foi enviado para a gente, remodelar ele e deixar adaptado para as impressoras. Porque as impressoras que a gente utilizava era essa daqui, que elas são produzidas por Jonas e com auxílio da gente dentro da universidade, com material simples e que é de muita eficiência na produção 3D. Funciona igual uma máquina profissional, só que ela é produzida dentro da universidade, tá certo? Aí, a partir daí, a gente começou fazendo a produção desses protetores para o pessoal da Paraíba, para os médicos, enfermeiros e agentes que trabalham na área da saúde. E logo em seguida, eu tive a grande ideia, como eu já estava com minha máquina na minha cidade, que é Itapetim, de produzir esses protetores faciais, porque eu percebi uma grande falta escassez, na verdade, desses protetores no mercado, e os que tinham era de um custo altíssimo, certo? Aí eu peguei essa parte desse meu conhecimento e produzi esses protetores com um valor mais acessível para a cidade, para a região, onde eu vendia cada um a R$ 20. Se vocês notarem, ó, é uma fitazinha é, elástica. Essa parte aqui da frente dele a gente faz com acetato, que é de baixo custo também, que aí usa para encadernar cadernos e apostilas. E a parte que a gente produz é essa parte aqui, ó, na impressora 3D, onde tem uma cerca de duração de 1 hora e meia na impressora simples, e na impressora semi-profissional eu consigo imprimir em 1 hora e meia 2 protetores, certo? E a partir do dinheiro que eu fui ganhando para comprar novos materiais e para conseguir melhor aperfeiçoar meu trabalho, eu comprei essa impressora aqui atrás preta, que ela é semi-profissional. Aí, a partir daí, eu fundei, na verdade, então, a Nunes 3D, onde eu comecei a produzir, além de protetores faciais, aqueles protetores de orelha, porque o pessoal reclamava muito que estava com a orelha doente por causa das máscaras, por uso excessivo de máscaras. Comecei a produzir action figures. Essa foi minha primeira action figure, ó, se vocês notarem, bem pequenininha, e ela não está com essa excelente impressão. Aí, com o passar do tempo, eu fui adaptando, tá certo? Onde eu comecei a imprimir bonecos com melhor qualidade, com melhor pintura, e também comecei a produzir materiais em larga escala, e tamanhos maiores. Aí, utilizei também muitas impressoras, tanto para a produção de chaveiros, aqui, produção de protótipos, peças que não tem no mercado para auxiliar, e também comecei a produzir logos comerciais e maquetes de arquitetura, onde eu comecei a mostrar para as pessoas que a impressora 3D ela não é feita para apenas imprimir action figures nem qualquer peça pequena, mas que com a adaptação e com a melhora eu consigo produzir qualquer coisa no mercado e ganhar com isso, certo? Eu não posso colocar o preço realmente que eu devo cobrar nessa parte das impressões 3D, mas eu coloco um preço acessível que sirva para eu comprar novos materiais e comprar peças de reposição para as máquinas. Porque as máquinas, elas sempre têm que estar em constante manutenção, lubrificação, troca de peças, e quem faz tudo isso sou eu, tá certo? Beleza, Vinícius. Aproveitando, já que você falou dos itens, né? Quais são os tipos de objetos que nós podemos imprimir com essa impressora 3D? Aí, Na verdade, né, você já falou a respeito do que seria impressora 3D, né? Se puder falar em termos de quando surgiu e tudo mais, e aproveitar o embalo, aproveitar a oportunidade de já falar dos itens que nós podemos criar, ótimo, né? É aquela história, o nosso pensamento já está acelerado devido aos problemas técnicos, mas nós não podemos deixar de mencionar esses itens que são importantes, beleza? Beleza. Bom, as impressoras 3D, na verdade, elas existiram por volta de 1960, onde elas eram feitas com não a mesma tecnologia de hoje em dia, uma tecnologia simples, que as impressões eram impressões simples, só que demorava cerca de 2, 3 semanas para fazer as impressões. Aí, com o passar dos anos, foi surgindo novos tipos de impressora,
que é, por exemplo, essa minha impressora aqui, que a gente chama ela de impressora cartesiana, onde ela vai imprimir nos planos X, Y, Z, e elas utilizam um tipo de material que é filamento, onde é um material fininho, que ele vem em forma de filamento em rolos, onde a gente pode comprar ele de 500 gramas e até 1 quilo, ou até 3 quilos, dependendo do fabricante, certo? E com o passar desses anos, elas foram sofrendo as adaptações. Ainda demora as impressões. Por exemplo, esse Batman aqui, para eu fazer a impressão dele, eu passei cerca de 60 horas imprimindo, certo? Aí passei um dia para dar acabamento e pintura. Mesmo assim, já estão com um sistema de aceleração muito grande. Aí eu consigo, hoje em dia, utilizar as impressoras 3D, tanto com a produção de filamentos em ABS, PLA, PETG ou Titan, que são os materiais que eu posso utilizar nessas minhas impressoras, que eu ainda digo que elas são impressoras simples. Mas também tem impressoras hoje em dia de resina, que eu consigo imprimir sem precisar dar o acabamento nenhum na peça, só que o material é mais caro, é cerca de R$ 300. Consigo também imprimir órgãos, alimentos, e até hoje em dia estão existindo as impressoras que servem para a produção de casas, que inclusive Elon Musk e outros cientistas estão adaptando elas para conseguir levar para Marte em 2030 e conseguir fazer os abrigos e os seus próprios alimentos lá por conta como é um ambiente que não exige, não consegue, não, ainda não sabe se vai conseguir fazer a produção de alimentos, mas eles já vão conseguir levar material acessível para que o humano consiga sobreviver lá, tá certo? Mas é isso. As impressoras 3D, para mim e para o mercado, elas servem para auxiliar e facilitar no nosso dia a dia, tá bem? Beleza. E quais os tipos de objetos? Ah, você já falou os objetos, né? No Já. caso, Os tipos de objetos que a gente consegue produzir é uma larga escala. A gente consegue produzir tanto action figures, protótipos, alimentos, órgãos, consegue produzir joias, deixa eu ver o que mais. Consegue produzir maquetes, peças de reposição, por exemplo, protótipo de carro, protótipo de carga dentária, de próteses. Hoje em dia também existe a impressora de titânio e alumínio, onde eu consigo produzir próteses que auxiliam no dia a dia de pessoas que têm dificuldade, tá certo? E na verdade, é uma coisa que serve para N projetos e serve com o principal propósito, que é de auxiliar no nosso dia a dia, tá bem? E melhorar a vida do ser humano. beleza, Vinícius. Pronto, agora uma pergunta que eu acho que é um pouco curiosa e algumas pessoas vão concordar comigo assim. De onde saem esses objetos para imprimir? E outra coisa, eu sendo da área, por exemplo, às vezes eu diria para alguns lá, é preciso você ter um entendimento de computação gráfica. Mas você, que é um cara da área de exatas, no seu entendimento, assim, é necessário, de fato, alguém ter o conhecimento de computação gráfica para utilizar aquela máquina. Eu vi que você falou aí de eixo X, eixo Y, aquela coisa toda. Aí me deu aquela curiosidade, tá? Para perguntar, poxa, ele que é da área de exatas, né? Eu que sou da área de computação, eu super recomendo. Ó, eu preciso você saber, né? Porque você vai ter que saber o ângulo, como é que aquela peça vai ser impressa. Então, agora, quem tem experiência nesse ramo? Porque eu não tenho, não trabalhei, tá? Eu tô de fora. Eu tive que apenas ler alguma coisa, inclusive, eu gostei da fala que você fez em relação ao NUTS, né? Que abre-se parêntese aqui. Para nós, É um órgão da instituição, né, da UEPB, que produziu muito material durante a pandemia para a área da saúde, então a gente tem que deixar aqui os parabéns, né, que foi um dos órgãos que mais trabalhou durante esse período, fazendo protetores faciais e outras coisas que este núcleo de tecnologia vem desenvolvendo, né, Vinícius? Então, é só para a gente abrir e fechar um parêntese em relação à instituição também. Porque as pessoas podem ter uma visão equivocada, né? Mas a UEPB não parou, de certo modo, em relação à prestação de serviço para a sociedade. Inclusive, eu considero o NUTS como sendo um dos maiores avanços tecnológicos na parte universitária em si, que eles mostram que a ciência, ela e também a medicina,
ela não só serve para tratar pessoas, mas também que os médicos conseguem se adaptar e utilizar a tecnologia para melhorar no seu dia a dia e também até uma forma de tratar melhor os seus como é que eu posso dizer, é, como é que eu posso dizer aqui? As pessoas que chegam com problemas lá e eles conseguem Tipo, melhorar o seu trabalho, de certo o modo, seu né? trabalho em si. Sim, sim. Que maioria do pessoal que trabalha no NUTS é do pessoal que trabalha na parte de medicina, certo? O mestrado de Ciência, Tecnologia e Saúde, ele, de certa forma, funciona lá. Foi o que eu fiz, tá? Isso. Eu fiz o mestrado lá, funciona nas instalações do NUTS. Então, tanto tem pessoas da área de tecnologia quanto pessoas da área de saúde, né? Então, é um mestrado interdisciplinar, de certo modo, né? Então, as peças não vão surgir ali, de certa forma, só com conhecimento tecnológico. Precisa do especialista da área de medicina também, ou da área de saúde, de certo modo, para indicar o caminho, né? Para a realização daquilo. Então, Vinícius, agora pode falar a respeito do que eu perguntei em relação se precisa ter um conhecimento de computação gráfica e de onde vem esse objeto para que você possa construir, tá? E outra coisa, aproveitando a pergunta, é possível a gente construir aquelas peças, acho que você falou anteriormente, é possível construir essas pecinhas com a própria máquina, com essa impressora 3D, peças de reposição, por exemplo, para robótica, aquelas pecinhas de robótica. Você já mata 3 perguntas, assim, de uma resposta só, como se diz. Sim. Bom, é necessário você saber computação, sim, porque principalmente na parte da programação das impressoras. Como eu me adaptei e com o passar do tempo eu fui melhorando meus estudos na parte, tanto na manutenção como na construção delas, hoje em dia eu consigo pintar e bordar, desmontar ela, fazer a manutenção de tudo e montar novamente, mas necessitamos de uma linguagem, de estudos de linguagem tipo C e também de estudos de programas em CAD, certo? Por exemplo, os programas que são utilizados para a produção de maquetes ou até mesmo de arquitetura em si, onde os arquitetos utilizam para fazer a produção lá do projeto para apresentar para o cliente. Por que necessitamos da linguagem tipo C? É onde a gente vai fazer essa programação dos Arduinos, porque geralmente essas impressoras de baixo custo, mais baratas, utilizam o sistema de um Arduino Mega ou Uno, onde a gente programa ela e ela com essa programação tipo C, ela vai conseguir distinguir cada ponto de impressão, tá certo? E todos esses pontos de impressão são utilizados no plano cartesiano, que utiliza o plano X, Y e Z. Aí, em vez da gente digitar os números lá de um por um, com a programação, o próprio programa, que a gente diz que é um programa próprio para fatiar os arquivos de impressora 3D. Como exemplo, a gente tem o Simplify 3D, Ultimate Cura, Repetir Host, tem o Rhinoceros, tem vários programas, maioria pagos, mas eu utilizo geralmente os que são gratuitos, que é o Host, e o Ultimate Cura, e o Simplify 3D eu estou utilizando agora, eu estou me adaptando com ele, porque ao comprar a impressora semi-profissional, eu ganhei a licença dele, da GT Max 3D. Só que é tudo com a mesma função, tá certo, pessoal? A gente faz a modelagem deles em programas CAD, do arquivo, ou até podemos pegar, porque geralmente tem muita gente que não tem tempo, ou então ainda não sabe fazer a modelagem, porque para fazer a modelagem dos arquivos a gente precisa de um programa como o SketchUp, ou algum outro, um Rhinoceros, o próprio Rhinoceros dá para fazer modelagem, tem o Blender, tem o ZBrush, e para fazer essas modelagens é um pouco chato, porque é uma coisa muito específica. Aí, geralmente, eu faço minhas modelagens utilizando mouse, aí tem que ter uma paciência danada. Mas depois de fazer essa modelagem, se você não quiser fazer, você tem alguns programas acessíveis para conseguir pegar algumas modelagens já prontas. Por exemplo, programas gratuitos que vai ter na internet, que é o My Mini Factory, que ele é internacional e ele disponibiliza N arquivos em STL para já próprios para colocar no programa fatiador. Temos também o Tinkervest,
temos também aquele Pinterest, que ele disponibiliza as imagens e logo em seguida já direciona para o site onde vai estar o arquivo em 3D, tá certo? Aí, após pegar essas modelagens, a gente vai colocar no programa para fatiar. Por que a gente vai colocar nesse programa para fatiar? Porque a impressora só vai conseguir ler os passos da impressão a partir desse programa, que é onde ele vai transformar aquela linguagem matemática do arquivo, onde vai dar todos os passos, que essas impressoras elas trabalham produzindo de linha por linha, tá certo? De camada por camada, e essa camada ela vai ser representada por números matemáticos. Aí, com o passar do tempo do tamanho do arquivo, ela vai subindo até chegar no ponto máximo. Aí ela dá tantos pontos de X, Y e Z. Aí a gente transforma aquele arquivo que estava no programa CAD para um arquivo STL. Logo em seguida, a gente coloca em um desses programas de fatiamento. Por exemplo, o Cura, Repetir Host ou o Simplify 3D, tá certo? Onde nesse programa eu vou colocar para fatiar. Aí ele vai dar todos os códigos, transformar aquele código para programação do Arduino e vai transformar em um arquivo G-Code, que a gente chama de arquivo G-Code, que é os arquivos que a impressora 3D consegue ler, tá certo? Aí logo em seguida, após transformar no G-Code, dou uma limpadazinha na mesa, aí coloco essas colazinhas aqui, ó, cola Abond, ou então eu posso fazer, em vez, se eu não tiver o dinheiro acessível para comprar essa colazinha Abond aqui, eu pego gel cola, que tem uma composição de cola dentro dele, que vai fazer com que a peça grude, e misturo com um pouquinho de álcool, deixo o álcool retirar os outros ingredientes do álcool do, do, do gel e fica só o bichinho específico próprio para colar na mesa de impressão. Aí eu passo e já coloco a impressora para aquecer, que ela atinge para ABS uma temperatura de 240 no bico de impressão e na mesa de 110 graus Celsius, se for uma impressora fechada, e se for uma impressora aberta, ela consiga atingir, deixa eu ligar a luz aqui, ela consegue atingir uma temperatura de 240 no bico e uma temperatura de até 80 graus Celsius. Aí, logo em seguida, após o aquecimento na mesa, eu coloco para ela fazer a impressão, onde ela vai começar fazendo passo a passo, de linha por linha, até moldar a peça por completo. Aí, ou seja, a gente necessita aprender um pouco de programação e um pouco da utilização de cada programa. E a utilização de cada programa, anteriormente, eu aprendi com o Jonas a mexer no Repetir Host e também a produzir algumas modelagens do SketchUp, que é gratuito também, e logo depois eu fui me adaptando. Aos poucos, hoje em dia eu estou conseguindo produzir modelagens no ZBrush e no Blend. Ou seja, eu não mais utilizo modelagem pronta, eu mesmo fabrico minhas modelagens, tá certo? Alguma dúvida, se tiver, pode falar, velho. Show, cara. Mas o pessoal vai depois, se tiver interesse, fazer perguntas no chat, né, Vinícius? Então, tem outra coisa também aqui. Qual o custo para imprimir alguma coisa, uma peça dessa? Pode falar das mais diversas variações, tá? Desde uma pequena até uma média, uma grande, Pronto. uma extra grande. Fica à vontade. Esse Simplify 3D que eu utilizo, ele consegue demonstrar para mim qual tempo eu vou gastar na impressão. Não é realmente o tempo preciso, mas ele consegue demonstrar o tempo. E também consegue me dar o valor que eu vou gastar de filamento. Só que ele dá em dólar. Aí eu não utilizo esse valor porque é um valor muito alto, que também não se encaixa com o material que eu estou comprando no Brasil. Mas geralmente o preço desse material vai de 130 até 180 reais, que eu utilizo ABS e PLA. Mas tem o Tritan e o PETG que são mais caros e dá para eu imprimir com uma melhor qualidade, sem precisar dar dando muito acabamento na peça. Mas varia de acordo com peça para peça. Por exemplo, eu estava produzindo, estou produzindo esses bonecos e eu coloco geralmente só o valor do material, da tinta que eu gasto e também um valor acessível para ajudar na minha energia que eu gasto, porque demora muito tempo na impressão. Mas se formos avaliar um boneco desse tamanho, dá para vender até por R$ 1.500 na internet.
Inclusive, aqueles da Piticas, que você, não sei se vocês já viram nos shops, eles são feitos em impressora 3D, e tem uns que são feitos só de plástico, mas tem outros que são em larga escala, que são feitos em impressoras 3D, que eles chegam até R$ 1.800, dependendo do boneco e da qualidade da impressão e pintura, certo? Mas tem peças que eu consigo produzir a 20, a 30, a R$ 150, 200 e assim por diante. Que meu intuito em si não é nem tanto ganhar dinheiro nessa parte de impressão 3D, ganhar muito dinheiro para eu poder usufruir dele, mas sim eu ganhar o dinheiro acessível para eu poder reinvestir no meu próprio negócio e conseguir melhorar ele a cada dia e, consequentemente, conseguir dar oportunidade de emprego para outras pessoas, certo? Mas varia de acordo com a impressão, com o material que a gente está utilizando. E, por exemplo, se fosse feito em resina, a resina, o litro é cerca de 300 a R$ 350, aí seria um pouco mais caro, tá bem? Mas depende do material que você vai utilizar. Mas a gente tem peças que pode chegar de 100 a R$ 2.000 ou até ser mais caras. Tá certo, pessoal? Beleza, Vinícius. Então, aproveitando essa parte de custo, eu já pergunto a parte da complexidade. Qual a complexidade máxima para a gente imprimir alguns objetos? Sim. Eu digo que não tem um nível de complexidade. Depende do arquivo que você for imprimir. Quanto mais finas as camadas que você for fazer, mais tempo vai demorar, mais material vai gastar, mais você consegue produzir materiais, por exemplo, com o menor número produzir peças com menor número de material e deixar uma peça mais oca, ou então produzir uma peça mais resistente, por exemplo, engrenagens, peças que a gente vai utilizar de força bruta, que, por exemplo, as impressoras 3D, elas são autorreplicáveis, a gente consegue produzir as próprias engrenagens dela, e inclusive eu consigo produzir outra impressora 3D utilizando outra impressora 3D. Aí, dependendo da peça que eu vou produzir, se for uma peça resistente ou fraca, aí eu consigo gastar mais material naquela peça. Aí, dependendo do preenchimento daquela peça, aí ela torna-se uma peça mais complexa. Mas vai depender de como você vai utilizar aquela peça. Vai ser uma peça para força bruta ou uma peça só para decoração e assim por diante. Mas eu digo que depende do seu nível de consciência e de modelagem, ou seja, do seu conhecimento. A partir daí você consegue desenvolver qualquer outra coisa, tá certo? Eu acho que não, a complexidade em si é só o conhecimento material. Pronto, Vinícius. Aproveitando aqui, teve uma pessoa que fez uma pergunta. Eu vou colocar aí, ó. Acho que dá para tu ver. Aí, Tá ó. bem. Dá. Inclusive, tem alguns arquivos disponíveis em alguns sites, só que o pessoal coloca os arquivos espalhados, porque por conta de uma morte que teve nos Estados Unidos, de um atentado, aí foi proibida essas armas de tiro. Mas ela consegue dar apenas um tiro, certo, pessoal? Porque como a gente trabalha com termoplástico, que a gente chama termoplástico, e quando a arma ela atinge para fazer o disparo, ela atinge uma temperatura acima de 240 graus Celsius, aí o material ele se trinca todinho, tá certo? Aí, ou seja, a arma ela se quebra e só dá um disparo. Mas a gente consegue replicar qualquer coisa. Ah, no caso aqui teve um, acho que, não sei se você já falou, foi no vídeo que deu problema. No caso, é possível imprimir órgãos humanos com uma impressora Sim, 3D? inclusive, É utilizado, inclusive. por volta de 2014, a Universidade da Pensilvânia, que é uma das universidades mais avançadas nos estudos de impressão 3D, eles começaram a fazer réplicas de órgãos, só que utilizando linhas de açúcar, onde eles vão fazer essas linhas de açúcar com materiais, que eu posso dizer, micro-organismos. Deixa eu dar uma olhada aqui no material, onde eu vou conseguir, eles pegam células humanas, que são as microcélulas, e a partir dessas células, e também utilizando material de alguns órgãos, eles conseguem produzir outro órgão. Por exemplo, utilizando células-tronco, eles vão fazer essas linhazinhas com a impressora, utilizando açúcar, depois faz a impressão das células-tronco por cima
da célula-tronco misturado com materiais de órgãos humanos por cima dessas linhas de açúcar e vai conseguir produzir o órgão de uma forma perfeita. Só que ainda não está sendo tão perfeito porque está em fase de ajustes, porque como é uma coisa nova, mas a partir dessa utilização e desses estudos da Universidade da Pensilvânia está sendo possível produzir órgãos humanos. Só que por conta que as impressoras 3D elas atingem uma temperatura muito alta, a maioria dessas células-tronco, elas não resistem, elas acabam morrendo e o órgão ele não tem uma vida útil tão necessária como realmente deve ser. Mas já existem as impressoras necessárias e que conseguem produzir esses órgãos humanos, tá certo? Mas com o passar do tempo, a partir dos estudos, dos avanços tecnológicos, daqui uns dias, a maioria dessas pessoas que sofrem em filas de hospitais por conta de órgãos que já estão em falência, vão conseguir sobreviver. E também fazendo com que até o nível e a idade da população mundial em si consiga se elevar por conta disso, tá certo? Pronto, Vinícius. Uma outra questão, eu acho que com isso fecha algumas perguntas que eu tinha, né, em relação a isso. Depois a gente fala mais alguma coisa em relação a impressoras 3D, de certo modo. E com isso a gente já fecha, a gente consegue, diante de tudo, né, diante de todos os problemas, encerrar a nossa live, como se diz, daqui a pouco, quando nós fizermos as considerações. Mas uma coisa e se minha impressora 3D estragar, quebrar alguma coisa, quais instrumentos é possível, por exemplo, utilizar para a realização da manutenção? Né? Por exemplo, quais são os instrumentos, Vinícius, que você utiliza para a manutenção da sua? Porque foi uma coisa que ficou na minha mente, assim, e se minha impressora quebrar, o que é que eu faço? Inclusive, no começo, quando eu não sabia fazer a manutenção de uma forma bem precisa, eu sofri muito para aprender, que eu tive que começar a ler os códigos tudinho do Arduino para identificar o problema. Como eu faço física, a gente estuda muito essa parte de tensão e de elétrica em si. Aí eu comprei multímetros, as ferramentas que é necessárias, geralmente os alicates e também aquelas chave Allen que a gente utiliza, porque geralmente as peças são utilizadas só dessa forma, da impressora 3D. Mas eu consigo, os maiores problemas são entupimentos de bico. Aí geralmente eu indico, se uma pessoa quiser ter uma impressora 3D, o primeiro passo dela é comprar bicos reserva, porque você vai sempre estar em constante troca desses bicos, porque como a impressora ela passa muito tempo imprimindo, aí ela sobreaquece e chega um momento que fica carbonizado o material dentro do bico, aí gera um entupimento. Aí a impressora ela fica tentando jogar o filamento para fora para continuar na impressão e não consegue por conta desse entupimento. Aí o primeiro ponto é aprender a fazer a troca do bico. Inclusive eu levei várias queimaduras, porque para fazer essa troca do bico tem que deixar o bico em 240 graus Celsius para poder retirar ele. E uma dica que eu dou também, que eu aprendi no dia a dia, tem muita gente que compra os bicos, aí quando entope joga fora. Eu não jogo os bicos fora. Eu vou lá no fogão, deixo lá o bico aquecendo até ele atingir a temperatura de derretimento do filamento. Vou com uma linhazinha de violão, a linhazinha mais fina, e passo e limpo o bico todinho, eu fico com o bico restaurado. Aí, o primeiro passo é esse, entupimento de bicos. Aprender a fazer essa troca. Depois, analisar a parte de tensão dos motores, que é os motores que fazem com que a impressora funcione. Os motores que direcionam tanto o X como o Y como o Z. Tem que estar sempre identificando a tensão necessária de cada motor, que vem especificando de acordo com a linha do fabricante. Aí, para isso, a gente utiliza um multímetro, certo? Bem simples. E depois, aprender a soldar, porque vai chegar um momento que a extrusora ela vai estar tão desgastada que você vai ter que fazer troca de extrusora, troca de fios e até troca de correia dentada, para ela fazer o movimento de X, Y, Z, ela utiliza uma correia dentadazinha, ou então ela utiliza os fusos, que a gente chama ele de fuso, para onde ele vai ajustando a altura de Z, tá certo, pessoal? Outro ponto também que eu indico para vocês, para fazer a manutenção, é
é a lubrificação da peça. A cada 2 impressões eu faço a lubrificação. Aí, como eu aprendi a fazer uma lubrificação melhor para garantir uma vida útil da minha máquina em si, eu utilizo muito aquele óleo Singe em spray e também utilizo uma graxa que ela tem na composição dela lítio, que é uma graxazinha azul ou verde, que ela faz com que a impressora ela consiga durar mais tempo na impressão, sem derreter aquela graxa que eu coloquei para ela fazer o movimento de uma forma precisa e manter sempre ela lubrificada. Mas em si, a questão de ferramentas necessárias é alicate, chave Allen, aí ter também multímetro, ter um ferro de solda, aí ter os materiais para lubrificação, que é óleo Singe e graxa derivada de lítio, ter também extrusora reserva, porque se der um problema na sua máquina, você tiver com alguma encomenda para entregar ao cliente, você tem que aprender a fazer essa troca, tá certo? E, em primeiro ponto, e é essencial, sempre saber fazer a regulagem da mesa certinha para evitar entupimento no beco, porque se você não fizer a regulagem certinha, sempre vai estar gerando entupimento no beco. Aí, geralmente, a gente ensina para as pessoas que estão iniciando que peguem um cartãozinho, pronto, um cartão de crédito ou algo do tipo, aqueles cartãozinhos de visita que você recebe de alguma pessoa que tem algum comércio, e veja se esse bico ele está conseguindo dar um toquezinho assim, ó, em cima do cartão. Se estiver dando só o toquezinho em todos os pontos da mesa de impressão, você vai estar com a mesa regulada e vai conseguir imprimir com eficiência. Mas, em si, a maioria dessa parte de programação e de questão de manutenção, você só vai aprender na prática. Estou falando aqui é um negócio que parece bem fácil, mas quando você vai para a prática mesmo, você sofre um pouco. Mas, qualquer dúvida, eu estou à disposição, pode falar comigo tanto pelo meu Instagram do Exatas Expert, ou então da Nunes 3D. Se alguém tiver impressora 3D aí, tiver com dificuldade em alguma coisa, eu estou aqui para ajudar e dar dicas, tá certo, pessoal? Pronto, eu vou colocar outra pergunta aqui que Gael fez, e você aproveita e fala, por exemplo, como é que faz para adquirir, tá? Olha aí. Sim, as peças vendem avulso. Eu utilizo muito o Mercado Livre para fazer as compras, mas em questão, se for alguma impressora nacional, como a da GT Max 3D, ou então alguma empresa nacional que faz produções de impressoras 3D, a maioria dessas máquinas, a própria empresa faz a produção das peças. Aí você pode encontrar até no site que você comprou a impressora. Mas se for, por exemplo, que a maioria das pessoas compra internacional, é um Ender 3, ou então fabrica sua própria impressora, como essa aqui atrás, você consegue encontrar as peças no Mercado Livre. Geralmente as peças que necessitam de mais troca são os fios, a questão da extrusora e os bicos. Mas, em si, se você precisar trocar qualquer coisa da peça, da impressora em si, você consegue identificar e encontrar essas peças com preço acessível, tanto pelo AliExpress, só que como o preço do dólar está muito alto, eu prefiro comprar no Brasil, tá certo? Ó, Vinícius, também tem outra pergunta aqui, ó, Gael, que ele fez aí. Essa graxa, eu prefiro, tem ela em spray, só que eu prefiro comprar ela em forma de graxa mesmo, porque dura mais. Porque como atinge muita temperatura, quando você coloca em spray, ela evapora. Já em graxa não, ela dura mais tempo. Inclusive, eu já vou fazendo quatro impressões nessa impressora grande aqui, e a graxa está da mesma tonalidade. Mas quando você perceber que ela já está ficando escura, com a tonalidade um pouco escura, já é necessário fazer a limpeza com papel higiênico e cotonete você limpa e já faz a aplicação da graxa novamente. Você sempre mantendo essa lubrificação, olhando se está precisando trocar algum bico ou algo do tipo, você consegue garantir uma vida útil tanto das peças como da sua impressora em si, tá certo? Vou colocar outra pergunta aqui do professor Olavo, tá? Que ele colocou, ó. Lê aí, essa é grande, viu? Sim, inclusive, tem um rapaz de João Pessoa, que eu considero ele um dos maiores
profissionais da produção de facetas e prótese dentária, e ele utiliza muito impressora 3D, tá certo, pessoal? Deixa eu pesquisar aqui, é Fabrício o nome dele. Fabrício. Mas, hoje em dia, vocês conseguem utilizar as impressoras 3D para todos os ramos da medicina. Tanto para a produção de próteses mecânicas, como para a produção de próteses dentárias. Inclusive, eu fiz uma live com o Marcelo Patriota, que ele é um cara muito grande aqui da região, em questão de blog, e eu mostrei uma prótese dentária que eu tinha impressa. Só que eu cedi essa prótese para ele e para outras pessoas que estavam querendo. Mas a gente consegue replicar utilizando a impressora 3D. Nesse caso, seria uma impressora de resina para imprimir facetas ou até mesmo moldes para a gente se basear e conseguir replicar ele com o material que utiliza na carga dentária. Tá certo, pessoal? Mas já é de grande importância para a medicina, a odontologia em si. Com o material, Vinícius, que você comprou, em média, você imprimia quantos protetores desses por dia, facial? É a pergunta minha. Eu vou ser sincero para vocês, eu sou meio agoniado e gosto de cumprir minhas coisas. Eu não dormia direito, não. Passava de manhã, tarde, noite imprimindo. Mas quando eu estava só com impressora, eu conseguia imprimir, em média, 20 protetores por dia. Aí, quando eu comecei a imprimir nas 3, eu passei a imprimir a 36 a 40 protetores por dia, que eu imprimia 3 por hora. Tá certo? Tranquilo. Mas é isso, pessoal. É uma coisa que pontualidade, né? A gente que tudo no começo requer esforço, né? Eu sempre acreditei nisso e tudo tem sua hora. Não pode se avexar muito, não. Mas... Com certeza, com certeza. Ó, o maior exemplo aqui de dar certo o nosso encontro de hoje virtual foi a persistência, não foi? Se a gente desistir no primeiro ponto. Então, no primeiro recurso tecnológico aqui que eu utilizei, estava dando problema, já tem uma solução. Mas esse evento hoje ele sai. Então, saiu até um momento de grande valia. Então, quem tiver suas perguntas, pessoal, pode fazer, tá? Porque, olha, já tem outra coisa aqui, viu? Vou botar aí, Vinícius. Isso é pra tu, viu? Só por curiosidade, em um filme do Jurassic Park. Sim, é possível. E já vai entrar na parte da produção de órgãos, que é onde você vai utilizar o material que eu falei anteriormente e utilizando... Deixa eu ver aqui no meu e-mail. É que naquele filme Jurassic Park as coisas se avançam muito, né? Mas dá para produzir cordas vocais. Deixa eu ver aqui, Francisco. Que vai utilizar isso como sendo uma parte de um órgão. Eu ainda não vi nenhuma matéria que informasse a produção de uma corda vocal perfeita. Mas a partir das impressoras 3D, a gente já conseguiu produzir alguns órgãos humanos. Mas eu acredito que em si você consegue produzir, tá certo? Sim, deixa eu ver qual material que eles utilizam. A matéria-prima é as células-tronco. Células-tronco e partes de células de órgãos. Estou pedindo aqui para o pessoal deixar as perguntas, Início, porque um diálogo desse, né, é para a gente aproveitar ao máximo. Então, e também vai ficar gravado, né? Então, nós já estamos aqui há 44 minutos de uma brilhante discussão, né? Aqui pontuada por Vinícius em relação à impressão das impressões 3D, né? Que é um cenário da qual a gente muitas vezes se questiona, né? Se pergunta, poxa, como é que os caras conseguem fazer isso, né? De que forma eles conseguem? Vocês viram o quanto Vinícius também tomou do seu tempo, né? Tirou do seu tempo para conseguir atingir essa excelência no trabalho que ele estava fazendo, tá, pessoal? Vocês viram que não é fácil, de certo modo, porém, quem quiser ingressar requer um pouco de dedicação, esforço, né? Esforço e dedicação. Por exemplo, repito, foi o que aconteceu aqui hoje. Para acontecer esse evento, nós tivemos que suspender o outro, eu já excluí até para não dar duplicidade dos vídeos, Vinícius, tá? Então, ó, tá uma pergunta aqui, Vinícius, ó, eu não vou, tipo, ficar lendo, porque eu quero que você veja, porque como tá aqui pra gente, né, dá para você ler. É o Jefferson Nunes, ele fez uma pergunta.
Qual o material mais resistente para fabricar os objetos? Bom, em questão de resistência para peças que vão trabalhar com força bruta, eu indico o material em ABS, porque ele é um material que para ele derreter, ele tem que atingir uma temperatura de 240 graus Celsius e o preenchimento dele deixa o material muito rígido. Inclusive, eu utilizo ele para fazer a fabricação das action figures. Mas se eu não quisesse utilizar, eu poderia utilizar a PLA, que já é um material para produção mais desses objetos, com mais detalhes. Mas para materiais de força bruta e resistência, é o ABS. E, por exemplo, para prótese, tem que ser titânio. Como eu não tenho impressora de titânio ainda, eu não consegui produzir uma prótese ainda. E por conta dessa pandemia também, diminuiu muito a questão das vendas em todo o comércio, inclusive para mim. Muita gente pedindo para eu fazer orçamento, só que quase ninguém fecha, por conta do preço material e essas coisas. Ô, Vinícius, falar, né, hoje em dia a questão da manufatura aditiva, né? O cara usa impressão 3D para isso. Eu faço como diz, eu não me ativo em relação a estar me aprofundando mais, pessoal, nesse sentido, para a gente ter uma discussão mais que todos os usuários possam acompanhar, né? Mas manufatura aditiva é o boom do momento, no sentido de você estar querendo criar algo no sentido da área da impressão 3D. Tá? Só isso. E deixa eu ver, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pessoal, aproveita. Eu ainda tenho 14 minutos aqui, que geralmente passou de 1 hora, Vinícius, fica um pouco cansativo, né? Mas fiquem à vontade. Fiquem à vontade, perguntem, aproveitem, repito, tá? O Vinícius é graduando em Física, meu aluno da disciplina de Computação Aplicada à Ciência, tá? Então, Vinícius, eu vou só fazer uns agradecimentos por enquanto aqui, enquanto o pessoal vai criando coragem, tá? Eu gostaria de agradecer a todos que aqui estiveram, a professora Rosângela Medeiros, o professor Vinícius, que me alertou sobre o áudio, né? Indiscutível a participação dessas pessoas que se preocupam com o nosso trabalho, né, da qual nós estamos ofertando. Então, muitíssimo obrigado ao professor Rômulo, aos alunos, ex-alunos, tem Vitória, que aqui está, a Carla, que também estava, meu professor Olavo, professor de inglês, né? Quem mais? O Jefferson, que está interagindo aqui, o Gael. Então, todos esses que ficaram aqui conosco até esse momento. Então, é necessário fazer o registro. O André Sérgio, que é um grande amigo meu, era secretário da pós-graduação, está aqui nos prestigiando, tá? Então, tem que deixar esse registro para todos. Porém, tem uma pergunta aqui ainda do Jefferson, outra. Para a fabricação de pequenas peças automotivas ou mesmo caseiras, qual o valor para construir ou comprar uma impressora básica? Bom, a produção de impressora básica em si, como essa aqui, que a gente denomina elas como sendo Graber, que é a impressora construída com material de baixo custo, é em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000, certo? E ainda vai ter a sua questão de mão de obra, cerca de 5, se for igual é 5 dias para produzir, ou até menos, dependendo do seu tempo de trabalho. Mas o material em torno em si, cerca de até R$ 2.000, R$ 2.200, tá certo? Beleza. O professor Olavo perguntou aqui de novo também, para você isso aqui. Bom, essa questão é boa. Sobre a parte das impressoras 3D em sala de aula. Eu estou no curso de licenciatura plena e eu utilizo ela para a produção de experimentos. Vou pegar 2 experimentos que eu produzi utilizando ela. Só um momento. Então, pessoal, vocês estão vendo, né? Aproveitem ao máximo a oportunidade, né, para tirar todas as dúvidas com o Vinícius. Bom, pessoal, esse aqui é um oscilador de ondas que eu criei mais Jonas, utilizando algumas peças de madeira e feitas na impressora 3D, certo? Aí, para que a gente utiliza a impressora 3D para lecionar? Por exemplo, eu chego na escola, principalmente nas escolas estaduais, a maioria das escolas não possuem o material necessário para eu conseguir replicar todos os experimentos de física e explicar o conteúdo para o aluno, que a maioria dos alunos não entende a explicação do conteúdo por conta de questões matemáticas em si, mas quando eu levo para a prática,
eu consigo demonstrar de uma forma com maior eficiência, certo? Aí esse experimento aqui, eu gastei cerca de R$ 30 para produzir. E ele consegue replicar as ondas, que a gente chama esse experimento de Meld, que é para eu conseguir demonstrar o que é uma amplitude de onda, qual a velocidade de uma onda, quantos harmônicos eu consigo demonstrar, fazendo a tensão ou não do fio, tá certo? A partir disso, eu consegui pegar um experimento que custava cerca de R$ 600 para a escola ou para a universidade, gastei R$ 30 e consegui replicar ondas melhores até que o do próprio experimento profissional. Aí a gente utiliza as impressoras 3D para isso, para utilizar para explicações de conteúdos que é complexo para o aluno, certo? Aí, basicamente, o nosso maior intuito é isso, demonstrar para pessoas, professores e alunos que trabalham no nosso dia a dia e que têm dificuldades, que com o auxílio da impressora 3D você consegue explicar e demonstrar a física de uma forma melhor para o aluno e para as pessoas que têm dificuldade no conteúdo, tá certo? Aí um experimento assim, ó, peguei um motorzinho aqui do ventilador, daqueles ventiladorzinhos, um motor de impressora, alguns fios, e o resto foi impresso, e uma linhazinha custou 10 centavos, com uma molazinha, ó. Conseguimos replicar o experimento e fazer ele de uma forma eficiente, tá certo? Aí a gente utiliza as impressoras 3D para isso, para conseguir mostrar para os alunos que a física não é só números, não é uma coisa chata, mas sim uma coisa linda de se ver e de se apresentar para o aluno. Beleza, Vinícius. Também teve outra questão aqui, eu vou já colocar. Eu queria agradecer também ainda, teve Kaile aqui, que é minha aluna de administração, que aqui está com a gente também, tem que fazer, é interessante fazer o registro. O Olaf disse aqui, sorte dos seus alunos, né? O Gael fez Obrigado. uma pergunta que eu acho que devido aos problemas técnicos, Vinícius, a gente pode ter deixado passar batido, como se diz, né? Então deixa eu Tá bem. colocar aqui, que aí o pessoal vai criando coragem. Olha só o que, é que ele perguntou. Sim, meu interesse pela impressão 3D já faz muito tempo, já que existe, mas eu só vim a aperfeiçoar ele na universidade, graças ao professor Dr. Rodrigo, que hoje em dia é candidato à coordenação do curso de Física na UEPB, e a Jonas, que Jonas, para mim, eu considero Jonas como sendo um irmão para mim, onde ele conseguiu me ensinar coisas que ele já sabia, e com o tempo eu estou aperfeiçoando e melhorando, para que quando essa pandemia passe, a gente consiga mostrar para o EPB e para as pessoas da região o nosso projeto em si. Mas, geralmente, o projeto eu comecei a me interessar mais a partir do momento que eu comecei a ver na prática a produção das impressoras e também o funcionamento delas e o que eu conseguia fazer com elas. Não só produzir coisas para eu ganhar dinheiro, mas sim eu conseguir melhorar minhas aulas, minhas apresentações e assim por diante, certo? E se surgisse a oportunidade, eu iria na hora. Vinícius, muito bem. É assim, como a gente estava conversando off aqui, tudo passa de um investimento, né? E alguém pode dizer, professor, para você é muito fácil, você é professor, tem um salário bom e tal, mas não, pessoal, a gente também tem outras obrigações, mas eu invisto sim também. Por exemplo, tá essa claridade toda aqui, tá uma imagem bacana, porque eu comprei um webcam, botei luzes aqui, tem um microfone melhor. Então, são equipamentos que nós temos que comprar para tornar mais agradável para os nossos alunos, né? O próprio Vinícius até falou, né? Comprou equipamentos para fazer experimentos. Então, isso. Eu tô comprando as coisas aos poucos também, porque todo mundo sabe que eu não nasci em família rica e basicamente a maioria das coisas que eu tenho eu conquistei a partir dos meus estudos e conhecimentos. E é uma coisa que eu nunca vou deixar de me aperfeiçoar e de me dedicar, é a minha educação, e eu tenho em mente, tanto como profissional como aluno, melhorar a cada dia, no dia a dia, conseguir proporcionar empregos para a população, empregos para pessoas da minha família, e, em primeiro lugar, de tudo, eu quero dar sempre orgulho para quem me ensinou e me educou desde criança, que foram meus pais e meus avós. Tudo que eu tenho hoje em dia, tudo que eu estou ganhando com o meu conhecimento e dedicação é por conta deles.
Aí eu sempre me dediquei na educação, sempre fui uma pessoa honesta e sempre busquei meu melhor a cada dia por conta disso. Eu sou muito fechado, eu converso muito quando eu estou com pessoas que realmente têm interesse por conta, realmente na área e em questões de estudo, mas quando as pessoas começam a conversar e realmente me conhecem, percebem a minha dedicação e eu acho a minha grandeza e minha dedicação em tudo que eu faço. Mas, em Tem duas primeiro lugar, é isso. É perguntas. investimento. Tem que Eu faço investir para você se aperfeiçoar. muito bem, Vinícius. Parabéns pela atitude. É isso. Obrigado. Eu também tenho pessoas da qual eu me inspiro. Teve uma pessoa que aqui estava mais cedo, Luiz Paulino, um cara, uma grande pessoa lá da minha cidade, que indiscutível. Eu sou o que sou porque ele também me deu o caminho, É, entendeu? E aquela é história. que Não é aula é, motivacional, mas é bom a gente saber, porque, tipo, as pessoas só veem muitas vezes o produto final, mas não veem o isso. percurso que você teve, entendeu? Para chegar até É. ali, né? Então, as pessoas Aí, também como, torcem para o fracasso da gente, né? tipo, desde o começo, a partir do segundo período, eu sempre me dediquei muito, aí eu resolvo listas do pessoal, então comecei a dar aulas particulares para alguns alunos, montei meu canal no YouTube, e estou sempre buscando melhorar a cada dia e aperfeiçoar meu trabalho, para demonstrar para as pessoas realmente meu aprendizado e minha dedicação, que eu consigo lecionar, que eu consigo passar o conteúdo para outras pessoas, e até mesmo ajudar outras pessoas com o meu próprio conhecimento, que muitas pessoas pensam que você só pode ajudar o outro se tiver dinheiro. Só que não é isso. Eu acho que o principal de tudo vale a educação e principalmente você saber como repassar as coisas. Eu acho que conhecimento ninguém tira de você. Quanto mais constância você tiver, você consegue ajudar outras e outras pessoas com isso, tá certo? Tem duas Mas perguntas aqui, viu? pode mandar aí. Essa aqui eu acho que é indiscreta. Bom, no início da pandemia, quando eu comecei a produzir, eu tinha só essa máquina aqui, mas eu ganhei, só com os protetores faciais, eu ganhei R$ 5.000. Mas eu não dormia direito, não. Eu dormia 2 horas por dia. Não dormia, não, eu tirava um cochilo. Aí, a partir do que eu ganhei, eu consegui comprar essa daqui, ó, que foi 4.800. Aí, consequentemente, quando eu comprei a outra máquina, facilitou, aí eu consegui produzir mais e mais coisas. Mas, como é questão de empreendimento, varia. Vai depender dos orçamentos que você conseguir fechar com os clientes, mas dá para você ganhar uma renda de R$ 2.000 a R$ 3.000 por mês, certo? Olha aí, o Gael também fez outra pergunta para você. O projeto das máquinas saiu por conta da unidade. Foi ideia sua? Não, a ideia foi do Nuts, que disponibilizou essa oportunidade para a gente, e a partir desse conhecimento que a gente adquiriu no Nuts, eu consegui adaptar e imprimir na minha cidade, porque não tinha ninguém fazendo isso, e basicamente o preço de cada protetor facial estava R$ 100, 100, 110 na época. Porque como as fábricas tinham fechado tudo por conta do Covid-19, o material estava escasso. Aí eu comprei o material de impressão 3D e consegui produzir. E também, como eu fechei uma parceria com a prefeitura da minha cidade, eles me doaram o material e eu produzi um valor mais barato para a prefeitura, certo? Mas eu vendia a R$ 20 cada protetor. Basicamente era só o preço para reinvestir em novos materiais. Inclusive, por conta da pandemia, agora deu uma diminuída nas encomendas, mas eu estou me organizando aí, juntando aos poucos para eu comprar mais material para a produção. Porque eu não gosto de deixar as máquinas paradas, não. Eu gosto de estar sempre produzindo. Beleza. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, aproveitem, tá? Eu diria, Vinícius, que aqui foi um grande bate-papo, tá? Parabéns pela pelo seu poder, né, de conversação com o público, poder de ter um dialeto, né, bem colocado as palavras. Você é um cara que dedicado nas ações do que você faz. Então, eu só tenho a agradecer a sua participação aqui na noite de hoje, né? Como eu falei para você desde o início, o meu intuito enquanto professor, alguém que tem um canal no YouTube, não é ser blogueiro, youtuber, não, é proporcionar às pessoas um bom conteúdo, né? E hoje nós estamos prestando para a população ou para o público presente um conteúdo de excelência,
que vai ficar gravado para outras pessoas assistirem, né? Porque é aquela história, o meu canal no YouTube também, assim como você, é algo filantrópico, tá? Eu criei para ajudar os professores. Se você olhar, meus vídeos são curtos e objetivos, porque as pessoas estão cansadas da mesmice. Chega no YouTube, o cara quer falar do gato, do cachorro, não sei o quê, bebê, e deixa os professores exaustos, cara, só perdendo tempo. Não, meu intuito é que eu disse, não. O pessoal me deu conselhos, pronto, se eu for abrir, não é falta de conteúdo, não. Como é que faz isso? É assim. Eu não vou estar, precisa, não sei o que, um arrudeio mal do mundo para dizer que para abrir um programa você precisa dar 2 cliques, ou então para fechar um programa você só precisa clicar num xizinho ou algo do tipo, para criar uma pasta você precisa fazer só isso. Não precisa de arrudeios. Então, esse foi o meu intuito quando eu criei o canal. E trazer um conteúdo para as pessoas, conteúdos relevantes, né? E o cenário foi dar oportunidades ou ter a oportunidade de dialogar com grandes profissionais, na verdade não é nem dar oportunidade, é ter a oportunidade de dialogar com profissionais, seja eles professores, profissionais de outras áreas, alunos, ex-alunos. Então, esse foi o meu intuito, tá aqui. E aqui está uma porta aberta. Qualquer aluno meu que tiver interesse em dialogar sobre o tema da área de tecnologia, gente, sinta-se à vontade, tá? E eu queria, inclusive, agradecer ao Patrick, que aqui está, que vai estar conosco também na terça, falando para vocês sobre Python, né? Uma parte introdutória, tá? E depois nós teremos um outro encontro com o Rian, seu colega, que também manja muito, entende dessa área. Então, é outra oportunidade, né? De que, tipo, vamos aqui agora, já que os meninos têm esse entendimento, vamos conversar com eles para passar para os outros colegas e, tipo, ninguém não se sinta enciumado porque o colega está falando, não. Se você tiver coragem, às vezes a gente fica um pouco envergonhado, né, Vinícius? É só uma vergonha. Mas tem tantos colegas de vocês, colegas seus que têm habilidade, que eu estava até comentando com você, vem no privado, tira uma dúvida, professor, como é que faz isso? O que aconteceu aqui e tal? Porque às vezes tem vergonha, né? A timidez pode ser que às vezes a gente coloca algumas coisas ou um nível que o aluno pode ficar até um pouco tímido, com vergonha, né, de perguntar. Então, vem, pergunta e tira dúvida. Mas a sua turma, por exemplo, é muito boa, tá? A turma de física, os caras chegando, como se diz, né? Então, esse é um canal aberto, pessoal. Esse é um canal aberto. Eu sou aberto aos meus alunos. Não é demagogia, não é falso moralismo aqui diante do público, mas eu sou aberto, eu dialogo com meus alunos. Então, todos têm a oportunidade, tira dúvida, né? Se eu não sei do que ele me pergunta, eu busco. Do mesmo jeito foi o dia de hoje. A gente levou aqui para o público que ficou até agora conosco um trabalho de excelência. Eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui, tá? Só o Jefferson fez mais uma pergunta, ó. Geralmente, Jefferson, varia de acordo com a qualidade da impressão e o tanto de extrusores que vai ter na máquina, mas tem máquinas que custam de 50 mil em diante, por exemplo, tem máquinas que custam 2.500 até 50 mil reais ou até mais caras, tá certo? Bom, agora eu queria tirar também um tempinho para agradecer a todas as pessoas que estão presentes, a todas as pessoas que me parabenizam e que sempre me incentivaram a continuar me dedicando e também por acreditar nos meus empreendimentos. Eu queria dizer para vocês que eu sempre acreditei muito no meu desenvolvimento profissional. Muitas pessoas já me criticaram, me fizeram me desmotivar por conta disso, e por conta da minha insistência e dedicação, eu consegui mostrar para eles que não existe barreiras para você conseguir se tornar um empreendedor, ou até mesmo se tornar um aluno de excelência em uma universidade ou algo do tipo. Sempre acreditei no meu potencial, e eu sempre converso com jovens de minha idade, eu tenho 23 anos de idade, eu sempre converso com jovens de minha idade e sempre incentivo a fazer leituras, a estudarem, a se dedicarem, porque eu acredito que a melhor forma de você se tornar alguém é a partir do seu conhecimento e também da sua dedicação. Hoje em dia, tipo assim, no ano passado eu consegui ganhar um dinheiro acessível que fez eu conseguir melhorar meu empreendimento, minhas coisas, mas no final do ano as coisas ficaram um pouco ruins, porque como todo empreendedor, se você não tiver tendo pedido, você
tem que abdicar de algumas coisas. E eu estou sempre em constante evolução. E eu digo para as pessoas que estão assistindo e para jovens que vão vir assistir posteriormente, ou alguém, algum jovem já que esteja na live aí, que nunca desista dos seus sonhos. Por mais que tenha empecilhos, por mais que pessoas lhe critiquem ou algo do tipo, sempre acredite no seu potencial, na pessoa que você é e no seu objetivo, que só assim você vai conseguir conquistar. Eu agradeço a todos por tudo, principalmente ao professor Francisco por me disponibilizar essa forma de trabalho e apresentar a pessoa que eu sou e o profissional que eu me tornei. E é isso. Se tiverem dúvidas, podem chamar comigo no direct, por mensagem ou qualquer outra coisa. Eu estou sempre acessível para ajudar outras pessoas, tanto na parte da física como na parte da impressão 3D. E é isso. Nunca desistam dos seus sonhos e façam sempre por onde eles dão certo. Mas, em primeiro lugar, nunca esqueça do seu objetivo. Que às vezes surgem coisas para lhe atrapalhar, para lhe deixar desmotivado, mas você tem que acreditar e mostrar que você é capaz de realizar tudo aquilo. Agradeço a todos, agradeço a Francisco mais uma vez, e o que precisar de mim eu estou às ordens, tanto para live, para qualquer coisa, tá certo? É uma coisa, Vinícius, também, nunca esqueça sua origem, né? Nunca esqueça... Quem sempre acreditou em você, que às vezes tem muita gente que quando tá lá em cima esquece quem lhe ajudou, que fez alguma coisa. Eu nunca me esqueço. Por Eu mais também que, não. por mais que seja, não estejam condições financeiras, mas desde novinho estavam sempre acreditando no meu potencial. É isso que eu nunca esqueço. Não, Sempre você tem que zelar por quem ele zela, né? Boa, cara, boa fala, sua fala, cara. A gente tem uma energia parecida no sentido de, tipo, seja humilde, pé no chão. Isso. Ser humilde Pé não no é chão. ser besta, é ser humilde. Humildade, porque com humildade você Primeiro consegue lugar. ter humildade e buscar os seus objetivos, lembrar de quem lhe estendeu a mão quando você mais precisou, tá? Exatamente. Jamais esqueça disso. Eu tenho isso comigo, né? Não é porque eu estou onde eu estou hoje que eu não olho para trás e digo, ó, fulano de tal me estendeu a mão quando eu mais precisei. Boa, Vinícius, parabéns. Porque, assim, a maioria das pessoas só visualiza quando a pessoa está lá em cima, mas não vê a trajetória, né, que percorreu. Eu sempre gosto de analisar a trajetória de tudo e das pessoas em si, porque a partir daí que eu consigo identificar o potencial daquela pessoa e realmente quem ela é. Minha mãe está aí me mandando mensagem e ela Ela me conhece minha trajetória. É, minha mãe. Ah, cara, que massa. Mas é isso, Vinícius. Obrigado por ter Obrigado passado um também. pouco do seu conhecimento hoje. Fez eu, de certa forma, não é puxando a sardinha, não é nada, mas fez eu ganhar a minha noite, mais ainda no sentido de estar conversando com alguém que tem pé no chão, é humilde, é uma pessoa que é solícita. Eu já fui muito penalizado também por, às vezes, falar muito, às vezes, em alguma coisa, mas não, é só o meu coração. Meu coração também é bom. Eu busco ajudar as pessoas. As pessoas têm uma má interpretação, entendeu? As pessoas, no fundo, a maioria das pessoas, elas só querem vantagem, sabia? A maioria. Exato. Mas é isso, deixa eu deixar a mensagem aqui da sua mãe, ó, que ela deixou aí. E é isso, continue nessa. Eu só digo isso para você. Continue com esse pensamento que você vai atingir todos os seus objetivos. Eu vou colocar só um vídeo final aqui e a gente conversa mais um pouquinho, beleza? Tá bem. Não sai aí da discussão, não.